Olá, seja bem-vindo a este episódio 270 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há 50 anos, no dia 7 de setembro de 1974, ocorreram dois acontecimentos fundamentais que marcaram a descolonização portuguesa e a independência de Moçambique. Em primeiro lugar, a assinatura dos Acordos de Lusaka, que transferiram a soberania de Moçambique diretamente para as mãos da Frelimo, sem convocação de eleições. E, em segundo lugar, a consequente sublevação dos colonos brancos, que se revoltaram nesse mesmo dia, 7 de setembro de 74, enfrentando simultaneamente o poder da Frelimo e o poder do governo e das Forças Armadas portuguesas. Essa sublevação ficou conhecida como a Revolta do Rádio Clube, já que foi aos seus microfones que os revoltosos exigiram eleições livres em Moçambique e cito, governo de todas as raças. Não o conseguiram, como todos sabemos, mas à primeira vista não parece uma reivindicação assim tão despropositada. Rui, nós temos vindo a acompanhar no E o Resto da História os momentos mais marcantes do ano da Revolução e aqui há mês e meio dedicámos um programa ao discurso de Spínola, de 27 de julho de 1974, quando anunciou o direito dos territórios ultramarinos à autodeterminação e à independência, mas como referimos na altura, Spínola também prometeu que as autoridades dos novos países iriam honrar o seu estatuto de nações plurirraciais de expressão portuguesa. Ora, isso não aconteceu, não é? E os termos do Acordo de Lusaka já mostravam que nunca aconteceria. E, portanto, o que eu gostava de saber, Rui, é o que é que se passou entre este 27 de julho, discurso do Spínola, e 7 de setembro de 1974, revolta do Rádio Clube, para Portugal perder aparentemente o controle da situação ao ponto de tantos portugueses de Moçambique se revoltarem. Sim, como já dissemos em relação ao discurso de Spínola do fim do mês de julho de 1974, esse discurso e tudo aquilo também que as autoridades, as novas autoridades revolucionárias tinham dito desde o dia 25 de abril de 1974, tudo isso tinha deixado quase toda a gente à espera que o destino do ultramar fosse decidido através de um processo democrático. Através de um debate, eleições... Partidos políticos, não é? Com vários partidos políticos a discutir. Portanto, toda a gente ficou convencido que aquilo que o movimento das Forças Armadas tinha prometido para Portugal se aplicava à metrópole e ao ultramar também. Isto é, a todos os territórios sob a administração portuguesa, em todos os territórios sob a administração portuguesa, haveria democracia, haveria pluripartidarismo, haveria uma imprensa livre, haveria eleições, com a participação de todos. E no caso do ultramar, de todos os grupos étnicos, quer dizer, que habitavam esses territórios e que poderiam participar nesse processo de autodeterminação. Incluindo os portugueses, claro, brancos que estavam... Incluindo os chamados brancos, quer dizer, que, portanto, aqueles que, assim que descrevemos, aqueles que vieram do Portugal europeu, da metrópole, e que agora estão a residir no ultramar. E que, para enquadrar as pessoas, nesta altura que nós estamos a falar, setembro de 74, ainda não tinham começado a sair em massa. Tinham começado a haver partidas, isto é, gente a regressar à metrópole, mas isto também havia sempre gente a ir e a vir, não é? Quer dizer, mas a imprensa em Lisboa estava a dar muita importância a isso, ao facto das viagens aéreas estarem a começar a escutarem, a partir de quer de Luanda, quer de Lourenço Marques, isto é, a atual Maputo, agora vou usar o termo Lourenço Marques, porque era o nome da cidade em 1974. Nós estamos a falar de comunidades europeias bastante grandes, quer dizer, no caso de Moçambique não temos exatamente os números, mas deve ser entre 250 mil, 300 mil pessoas. Portanto, é muito grande e, sobretudo, não é apenas muito grande, é gente que está muito concentrada nas cidades, quer dizer, por exemplo, em Lourenço Marques mais de 100 mil europeus, brancos, vivem em Lourenço Marques. Portanto, são pessoas que, na maior parte, chegaram nos anos 50 e 60, portanto não estão lá há muito tempo, mas já estão lá há umas décadas, nos anos 50 e 60, estão sobretudo estabelecidos, no caso de Moçambique, nas cidades do
sul e do centro, portanto, Lourenço Marques e Beira. Beira fica mais ou menos a meio do território de Moçambique. Portanto, é uma população que vive muito longe da guerra. Não tinham praticamente contactado com a guerra. Não tem. A guerra é no norte. É uma longa distância de Lourenço Marques. Quer dizer, isso aí é, aliás, dito por Marcelo Caetano de uma maneira curiosa. Ele diz que Lourenço Marques está distante das frentes de guerra, que são no norte de Moçambique, como Lisboa está distante da Polónia. Quer dizer, portanto, há uma guerra na Polónia e os brancos vivem em Lisboa. Quer dizer, portanto, é como haver agora uma guerra na Ucrânia e nós estarmos certo. aqui é assim que se vive nos anos 60, 70 em Moçambique. A maior parte deles, em 1974, não há sondagens de opinião, mas há uma espécie de... Há diplomatas, há jornalistas que falam com as pessoas e sobretudo, os diplomatas tentam dar para... Por exemplo, diplomatas americanos tentam dar para os seus governos alguma impressão mais ou menos exata do que se está a passar, quer em Angola, quer em Moçambique, e a ideia é que a maior parte desses portugueses estão dispostos a ficar, querem ficar. Aliás, o primeiro movimento político formado por estes brancos em Moçambique chama-se FICO, de ficar, e depois eles arranjam, eles preocupam-se primeiro com o nome e depois tentam arranjar as letras para encaixar, digamos, frases para descrever o fico, quer dizer, que é fico convivendo, ou enfim, há uma coisa à frente de consolidação ocidental, coisas mais ou menos imaginárias, mas a ideia é vamos ficar. Sim. E vamos ficar, e é óbvio porque é que eles querem ficar. É um território, tem alguns problemas, há uns problemas financeiros, quer dizer, como Moçambique, mas é uma economia muito próspera e, sobretudo, garante a estes europeus vindos do Portugal metropolitano um tipo de vida muito superior àqueles que eles poderiam esperar em Portugal. Portanto, é um território com muitas oportunidades de negócios, a maior parte deles são pequenos empresários, estão por conta própria, são proprietários, quer dizer, portanto, tem ali uma vida que não era a vida que tinham quando vieram da... Mas quando tu dizes que eles esperavam... Querem ficar, mas não são ingênuos ao ponto de achar que conseguiriam ficar da mesma forma do que antes da Abril, não é? Nós sabemos isso muito exato. Por exemplo, para Angola até temos fontes não só até mesmo dos próprios chamados movimentos de libertação em relação, por exemplo, ao caso dos brancos de Angola, que eles dizem eles estão dispostos a aceitar um governo de maioria negra, quer dizer, estão conformados com essa ideia. Aliás, isso vê-se num caso muito curioso em Moçambique, é o caso do empresário Jorge Jardim, que é uma das grandes figuras de Moçambique, um agente político também muito próximo de Salazar, e ele em 1972-73, ele próprio, portanto um salazarista, convence de que a independência é inevitável, e não só que a independência é inevitável, mas como é necessário chegar a um acordo com a Frelimo. A Frelimo, portanto, é o partido armado que desde os anos 60 combate a administração portuguesa e reivindica a independência de Moçambique. Portanto, ele acha que é preciso chegar a um acordo com a Frelimo. Portanto, ele próprio... Basicamente porque Jorge Jardim está consciente que é preciso acabar com a guerra. Quer dizer, não há possibilidade de Moçambique evoluir para a independência em guerra com a Frelimo, porque para isso precisaria muito provavelmente do apoio militar de Portugal. Logo, não se poderia tornar independente. Portanto, para se tornar independente, precisa de um acordo com a Frelimo e, portanto, o grande objetivo dele, e talvez a ideia de uma parte deste, é uma partilha de poder com a Frelimo. Isto é, a Frelimo aceitar o pluripartidarismo, isto é, aceitar outras forças políticas e aceitar que eles podem estar também representados em soluções de governo. E como é que eles estão convencidos que podem persuadir a Frelimo a isso? Bem, eles pensam, bem, a Frelimo não deve, com certeza, querer comprometer a prosperidade de Moçambique. E a prosperidade de Moçambique, isto é, da economia de Moçambique, depende desta população, destes 200 ou 300 mil brancos, que são, na maior parte dos casos, os trabalhadores qualificados, os quadros dirigentes, os administrativos. Isto é, toda esta máquina enorme que eles garantem é importante para uma economia moderna e, portanto, é do que a Frelimo provavelmente poderia estar interessada em mantê-los lá com um acordo. Certo. E a população negra estava toda ao lado da Frelimo? A população negra não está toda ao lado da Frelimo. Isto é outra ideia. Isto não é uma história de brancos de um lado, negros do outro. Aliás, nem brancos nem negros têm as mesmas opções. Há muitos brancos também que estão do lado da Frelimo. Isto é, sobretudo, por exemplo, jovens universitários
que, tal como na metrópole, também são todos esquerdizados nos anos 70 e, portanto, se identificam com a Frelimo. E do lado dos negros, há quem esteja do lado da Frelimo, sobretudo no norte, onde há a guerra, a etnia Maconde, que desde os anos 60 tinha sido a base da insurreição da Frelimo, está muito próxima da Frelimo, mas isso, por exemplo, leva imediatamente, no caso do norte, outras populações, como os macuas, que são inimigos tradicionais dos Maconde, a estarem do lado dos portugueses. Portanto, Moçambique tem muitas populações que se distinguem por etnias, por línguas, por religiões. Há animistas, há cristãos, há muçulmanos. Há muitos muçulmanos. Os muçulmanos tendem a estar do lado dos portugueses, estão do lado dos portugueses contra a Frelimo. Portanto, há muitas populações. A guerra, como tinha dito, não é generalizada, quer dizer, a influência da Frelimo é muito desigual no território, é maior no norte, e depois provavelmente em Lourenço Marques também tem bastantes apoiantes, mas há áreas onde não tem presença, nem tem, não tem influência. E além disso, a Frelimo esteve sempre dividida, ela própria, entre opções às vezes pessoais, ideológicas. Há muitos dissidentes da Frelimo, gente que saiu da Frelimo, formou outros partidos ou passou-se para o lado dos portugueses. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que depois de 25 de abril de 1974, quando acaba a censura, acaba o constrangimento à atividade política que tinha sido mantido pelo Estado Novo, e tal como na metrópole aparece uma imprensa livre, muitos partidos, a mesma coisa acontece no ultramar, acontece em Angola, acontece em Moçambique. Portanto, em Moçambique e Angola vê-se uma proliferação enorme de partidos, os jornais deixam de ter censura, há muita agitação, muitas greves, manifestações. Portanto, o aspecto que Lourenço Marques ou Luanda tem é muito reminiscente de Lisboa, e toda essa gente... Quase um mini PREC. Não, ainda não é os PRECs, quer dizer, mas é aquele ambiente de reconquista da liberdade, e toda essa gente que está a formar partidos, a fundar partidos, quer ser ouvida e julga por aquilo que tinham dito as autoridades portuguesas, a começar pelo Presidente da República, desde maio de 1974, o General Spínola, que vai haver um regime democrático e um processo democrático também no ultramar. Portanto, todos eles estão convencidos. E parece o mais natural. Sim, que vão ser... Visto de fora. Que vão ter uma palavra a dizer, que vão ser contados. Não é? Mas visto de fora parece o mais normal, visto dentro não era. O que é que se passou? Ora bem, o que passou no caso do Acordo de Lusaka, Lusaka na Zâmbia, a capital da Zâmbia, de 7 de setembro de 1974, primeiro é um acordo negociado entre representantes do governo português e representantes da Frelimo, com mais ninguém. E fora de Moçambique. Aliás, é uma coisa que muitos destes revoltados vão chamar a atenção. Isto foi decidido fora de Moçambique. Portanto, o nosso destino, os moçambicanos, brancos e negros, tiveram o seu destino decidido na capital da Zâmbia. Ora bem, o que o acordo basicamente significa é a entrega do governo de Moçambique à Frelimo, e a mais ninguém, sem qualquer consulta democrática da população. Quer dizer, isto obviamente é a causa da revolta a 7 de setembro, quando se conhece os termos, quando os jornais começam a publicar os termos do acordo, é esta, quer dizer, é isto. Agora pode-se dizer o que é que aconteceu, não é? Não, mas ainda antes disso, só uma pergunta. Sim. Mas isso, porque às vezes isto, não sei se as pessoas têm noção disso, a descolonização portuguesa é assumidamente uma descolonização não democrática. Sim, quer da Guiné, porque o acordo para a Guiné tinha sido de 26 de agosto de 1974 em Argel, a entrega do país ao país GC, a entrega da Guiné ao país GC, sem qualquer consulta democrática também. Sim. Em Luanda, mais tarde, estão previstas eleições, porque há 3 partidos independentistas armados, mas eleições em que só esses partidos é que podem concorrer, portanto,
enfim, não é bem... Ou seja, quem não é bem, quem não dá aos tiros não tem hipótese. Não pode. Por exemplo, há eleições em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, mas mais uma vez com listas só do PAIGC e do MLSTP, que era também o partido que por acaso não tinha dado aos tiros. Em Cabo Verde também ninguém tinha dado aos tiros. Aí não tinha mas portanto aí há eleições, mas é com listas únicas, quer dizer, com listas únicas. Mas aí manteve-se uma espécie de alguma cosmética democrática, digamos assim. Em Moçambique, não. Quer dizer, em Moçambique é um país muito grande. Quer dizer, era a colónia portuguesa com mais habitantes, com 8 milhões de habitantes, com cerca de 8 milhões de habitantes, mais do que Angola. Quer dizer, era um país grande e, de repente, aquela ideia de complexo, com uma sociedade, com uma economia muito complexa. Aliás, uma economia curiosamente moderna em relação a de outros países africanos. Não é uma economia de monocultura, é uma economia muito variada, indústria, agricultura, os portos, que são muito importantes na economia moçambicana, uma vez que Moçambique é uma espécie de costa e, portanto, serve quase de portos a todos os países africanos do interior, desde então Rodésia, a Zâmbia e a outros, portanto, e a própria África do Sul também usa portos moçambicanos. Portanto, tem uma economia complexa, tem uma sociedade complexa, culturalmente muito viva, intelectualmente muito viva nas cidades, e de repente aquela ideia de vamos ser todos ignorados e vamos ser entregues à Frelimo. Ok, então porquê? Porquê é que isso aconteceu? Basicamente porque para os portugueses, já falámos aqui disso também, para os negociadores portugueses, em setembro de 1974, a prioridade é acabar com a guerra. É acabar com a guerra e retirar as Forças Armadas. Essa é a grande prioridade. Ora bem, a Frelimo não aceita terminar a guerra sem que o poder lhe fosse entregue sem quaisquer eleições. E, portanto, para acabar com a guerra rapidamente e retirar as Forças Armadas portuguesas, é aceitar os termos da Frelimo, quer dizer, da entrega do poder rapidamente, sem eleições e com exclusão de todas as outras forças políticas. E porquê é que a Frelimo teve essa Porquê é que a Frelimo queria isto? Bem, a Frelimo queria isto por razões... Primeiro, por razões ideológicas. Os dirigentes da Frelimo... A Frelimo não tinha começado assim, mas em 1974 os seus dirigentes são maioritariamente persuadidos das vantagens do marxismo-leninismo, são marxistas-leninistas. E, portanto, acham que uma ditadura de partido único, com a estatização da economia, é a melhor solução para Moçambique. Portanto, querem instaurar uma ditadura de partido único e, portanto, não querem, obviamente, começar por eleições, querem que o poder lhes seja entregue. Portanto, isto são as razões ideológicas e depois há razões práticas, que têm a ver precisamente com a descrição que fiz da guerra em Moçambique. A Frelimo é basicamente um partido... Tem dirigentes do Sul, mas é um partido do Norte. Portanto, não tem presença e tem, portanto, uma influência muito reduzida na maior parte do território de Moçambique. E, portanto, teme eleições. O que é que vai acontecer com eleições? E, portanto, não quer eleições. Quer dizer, quer que o poder lhe seja trespassado. Quer dizer, por simplesmente que o governo português trespasse o governo de Moçambique à Frelimo. Agora, a questão é também saber porque é que a parte portuguesa... Da parte portuguesa há uma disposição tão grande de aceitar estas condições. Tu estavas a dizer, Rui, que da parte portuguesa havia gente que, apesar de estar, se calhar também em Portugal também estava a tentar lutar contra a instauração da democracia, mas enfim, apesar de em Portugal estamos a avançar para um país democrático, digamos que conviveu bastante bem com uma ditadura marxista-leninista em Moçambique. Sim, há uma parte uma parte do MFA que vem a formar aquilo que se chama a esquerda militar, alinhada com o PCP e com a extrema-esquerda, que obviamente ideologicamente se sente próxima da Frelimo, portanto vê a Frelimo quase como correligionários. Acha que a Frelimo, através da luta armada, adquiriu o direito de governar Moçambique sem quaisquer eleições prévias. Portanto, isso há alguns que acham isso. Há outros que acham mesmo que a ditadura de partido único e a estatização da economia é uma ótima ideia, é uma coisa que eles também gostavam de ter em Portugal. Agora, a maioria provavelmente não tem esta persuasão ideológica, incluindo Spínola, obviamente, claro, que não tinha, mas conforma-se com a solução de Lusaka por ter chegado à conclusão que não era possível continuar a guerra em liberdade.
E a única maneira de acabar a guerra é ceder à Frelimo, porque senão a Frelimo vai continuar a guerra se não lhe entrega o poder desta maneira. A Frelimo continuará a guerra e as Forças Armadas Portuguesas, os comandos das Forças Armadas Portuguesas, nesta altura, sentem que não têm condições para continuar a guerra em Moçambique. Mas tinha passado pouco mais de um mês do discurso de Spínola, não é? Sim, o discurso de Spínola... Como é que ele se conforma com isso? O discurso de Spínola tinha deixado tudo em aberto. Não? O discurso de Spínola tinha dito que Portugal ia reconhecer o direito à autodeterminação e, inclusive, à independência dos territórios ultramarinos. Não tinha dito como. Nem quais eram os interlocutores, mas nem como é que ia negociar. Tinha prometido o respeito pelo lado multirracial. Mas eles continuam aqui a dizer. Aliás, a própria Frelimo, a própria Frelimo continua a dizer, o discurso de Samora Machel, o líder da Frelimo, nesta altura, aliás, até durante o processo do 7 de setembro, a dizer nós não estamos a lutar contra os brancos, não estamos a lutar contra os portugueses, é contra o colonialismo, portanto, estejam calmos, nós não vamos atacar os brancos, quer dizer. A Frelimo também tem este cuidado. Há aqui uma grande ambiguidade, mantém-se uma grande ambiguidade sobre o que é que se vai passar a seguir depois de se entregar o poder. Reparem, entregar o poder à Frelimo, como é feito em setembro de 1974, não quer dizer até porque a Frelimo não venha a fazer eleições depois. Certo. Não se sabe, quer dizer, Portugal fica... O que está a acontecer é as autoridades portuguesas ficam desresponsabilizadas do que vai acontecer em Moçambique. Fica tudo nas mãos da Frelimo. A Frelimo quer instaurar uma ditadura de partido único? Instaura. Quer fazer eleições com outros partidos? Faz eleições com outros partidos. Quer dizer, Portugal divorcia-se disso. Quer dizer, isto é, o general Spínola, quando assina o acordo, não está a assinar um acordo que diz em Moçambique vai ser instaurada uma ditadura de partido único sem eleições. Sim. Não. Moçambique vai ser entregue à Frente de Libertação de Moçambique e a Frente de Libertação de Moçambique vai governar Moçambique e vai decidir. Mas se as pessoas acreditassem nisso, não se teriam revoltado no próprio dia. Né? Claro que as pessoas não acreditam, quer dizer, claro que as pessoas sabem o que é que era a Frelimo, sabem qual era os documentos que a Frelimo publicava, os programas da Frelimo, quer dizer, conhecem isso tudo e, portanto, têm direito a uma grande dose de ceticismo sobre o que é que a Frelimo pode fazer. É que não esperaram, não é? Foi no próprio dia. Foi no próprio dia, quer dizer, a revolta é muito grande, quer dizer, a revolta é de uma sociedade cuja expectativa, a quem foi criada uma expectativa de democracia e que de repente dizem não, afinal vocês não vão ter uma única palavra a dizer, vão ser entregues a um partido que é um partido com que alguns de vocês têm simpatia, mas com muitos não têm, que não tem presença muito clara nos sítios onde vocês vivem, é uma coisa lá do norte e agora vem daí abaixo e vai tomar conta disto. Portanto, isto é revoltante não apenas para os brancos, mas para muitos líderes negros também que se tinham fundado partidos, que se tinham afirmado e que também não aceitam uma coisa dessas. Portanto, a revolta tem o foco depois no Rádio Clube em Lourenço de Marques, mas tudo começa com um cortejo enorme de automóveis, aliás, logo no dia 6, porque já havia rumores, obviamente, a imprensa já estava a dizer quais é que iriam ser os termos do acordo, mesmo antes dele ser assinado. Portanto, há um grande cortejo de automóveis, com bandeiras, a cantar o hino de Portugal, são sobretudo jovens, e vão ocupar no dia 7, sábado, nós estamos a falar disto de uma revolta de fim de semana, portanto, uma história de fim de semana. Ao fim da tarde, volta das 5h30, ocupam o Rádio Clube. Porquê o Rádio Clube? Porque é que é este foco do Rádio Clube? Bem, o Rádio Clube tem um edifício enorme em Lourenço Marques, uma coisa muito distintiva, portanto é numa das praças principais, onde está a estátua do Mouzinho de Albuquerque, portanto está mesmo ali ao lado. Bem, porquê? Bem, há uma questão logística, está ali, mas há também uma outra, quer dizer, o Rádio Clube, tal como aconteceu com jornais e rádios também em Portugal, e tinha acontecido também no ultramar, tinha acabado por ser dominado por jornalistas e por intelectuais que são sobretudo de esquerda e, portanto, têm uma grande simpatia pela Frelimo. E, portanto, nas emissões dos últimos meses, semanas, tinha-se notado cada vez mais o Rádio Clube a favorecer a Frelimo, o que tinha irritado todos aqueles que não estavam com a Frelimo. Portanto, havia uma irritação, um sentimento de que aquilo era uma provocação e, portanto, por exemplo, este cortejo de jovens começou a atacar os jornais que estavam também alinhados com a Frelimo e, claro, virou-se também para o Rádio Clube. Isso é uma das razões. Outra razão, obviamente, tem a ver com o facto da rádio ser o grande meio de comunicação no ultramar, onde ainda não há televisão.
televisão no Portugal metropolitano, não há no ultramar. Portanto, a rádio é o grande meio de comunicação em territórios muito grandes, quer dizer, com populações muito diferenciadas. Portanto, é um meio de comunicação importante. Aliás, os meios de comunicação são todos muito importantes nesta altura, tal como hoje. Quer dizer, não é por acaso que o 25 de abril de 1974, as principais operações é a ocupação da televisão portuguesa, a ocupação da rádios, etc. Portanto, há digamos, todos os golpes políticos, todos os movimentos políticos passam pela ocupação dos meios de comunicação. E, embora muito provavelmente esta revolta de 6, 7 de setembro em Lourenço de Marques não... Enfim, há muitos relatos sobre o que é que se passou, mas quase todos eles dão, mesmo aqueles que são críticos da revolta, dão a ideia que é um movimento bastante espontâneo, desorganizado, um bocado caótico. Mas este foco na rádio é, obviamente, uma tentativa de amplificar a dimensão do movimento. De repente, estes revoltosos têm voz em todo o Moçambique, isto é, podem-se dirigir a gente na beira, portanto, a centenas de quilómetros, a dirigir, a dizer, venham para a rua também, contestem, protestem, nós já estamos a dominar aqui, e o domínio da rádio dá uma ideia de domínio da cidade, quer dizer, dá uma ideia de controle. E eram só brancos? Não eram só brancos, quer dizer, aliás, a liderança do movimento é uma liderança que se acrescenta ao movimento depois do movimento ter começado. Estes jovens nestes cortejos de automóveis que circulam pela cidade, que ocupam a rádio e de repente começam a chegar os dirigentes. Dirigentes do quê? Dirigentes do FICO, chamado FICO. Um deles é alguém com um passado de resistência antissalazarista, é Velez Grilo, que tinha sido líder, secretário-geral do PCP em 1940, quer dizer, portanto, tinha ido para Moçambique e agora aparece lá. Aparece também um ex-deputado da Ação Nacional Popular, portanto, da antiga União, um novo nome que Marcelo Caetano tinha dado à União Nacional, era um deputado por Moçambique, Gonçalo Mesquitela, de uma família também estabelecida em Moçambique. Portanto, aparece muita gente das organizações de defesa civil do território, dos voluntários, que tinham tido armas, agora já tinham menos, porque as Forças Armadas, entretanto, tinham estado a desarmar os brancos, quer dizer, tinham começado a desarmar os brancos para evitar precisamente confrontos, mas alguns, obviamente, tinham conseguido manter algumas armas. Por exemplo, entre eles vem aquele famoso caçador, o Daniel Roxo, que mantinha uma espécie de milícia para fazer guerra contra a Frelimo. Há muitos jovens ex-militares também, naturais ou de famílias estabelecidas em Moçambique, que também se juntam. E depois há líderes negros que aparecem. Isto é, muitos líderes negros, como por exemplo líderes negros anti-Frelimo, como Joana Simeão, que tinha uma mulher com uma grande vocação política, jovem ainda, com 30 e tal anos, salvo erro, que se tinha afirmado logo em 1972, 73, como uma alternativa à Frelimo, e que também funda vários partidos depois do 25 de abril de 1974. Uria Simão, que era um dissidente da Frelimo, tinha sido um líder da Frelimo, tinha saído da Frelimo, também aparece. Portanto, aparecem também estes líderes. Imagino que a Frelimo não os tratasse bem, não é? Não, para a Frelimo, obviamente, os brancos são todos colonialistas, estes brancos são todos colonialistas e os líderes negros são todos fantoches do colonialismo. Quer dizer, a Frelimo recusa-se a reconhecer qualquer estatuto legítimo aos seus adversários, a quem não está na Frelimo. Quer dizer, para fazer política em Moçambique legitimamente tem de estar na Frelimo, é tudo fantoche, fascista, colonialista, racista, é aquilo que eles dão, os nomes que eles imediatamente aplicam a toda a gente. Portanto, eles durante alguns dias, desde o dia 7 até o dia 10, vão estar no Rádio Clube, em Moçambique, no edifício, dominam a rádio, o edifício está rodeado com uma multidão gigantesca, milhares de pessoas, muitos brancos, mas também muitos negros. Aliás, vê-se isso nos filmes feitos na altura, nos documentários feitos na altura. Há uma manifestação permanente ali à volta, até para defender a rádio, para evitar que as forças de segurança, sobretudo as Forças Armadas, retomem a rádio. Também há onde estão as antenas da rádio, do Rádio Clube, também há uma multidão a cercar, de muitas mulheres, muitos jovens, muitas crianças, precisamente para dissuadir as forças de segurança de atacar, o que funciona. Portanto, eles transmitem mensagens, fazem discursos. A grande mensagem é a ideia de Moçambique é para todos.
Não querem excluir a Frelimo, dizem sempre nós estamos dispostos a dialogar com a Frelimo tem de nos reconhecer, admitir que nós também queremos falar com eles, somos todos moçambicanos, esta é a ideia. Adaptam, transmitem muitas músicas da Grândola Vila Morena, portanto as músicas da Revolução, passam-nas também. Adaptam aquele slogan da Revolução, que será, no caso de Lourenço Marques, o povo unido jamais será vendido, quer dizer, porque eles sentem-se vendidos à Frelimo, quer dizer, e portanto não querem ser vendidos. Ocupam também o aeroporto e ocupam, curiosamente, também o CTT. E o CTT é importante porque lhes permite ouvir todas as comunicações das Forças Armadas, enfim, dos governos e das autoridades portuguesas para Lisboa e de Lisboa para Lourenço Marques. Portanto, eles escutam todo e apercebem-se, por exemplo, aí das enormes confusão e hesitação das autoridades do governo português, quer em Lisboa, e das autoridades portuguesas, dos comandos militares em Lourenço Marques. Quer dizer, que têm uma grande relutância em avançar contra a população, quer dizer, porque dizem, bem, esta gente está toda ali, o que é que nós fazemos? Quer dizer, atacamos, fazemos aqui uma mortandade ou não? Portanto, eles percebem que há ali uma confusão e, portanto, insistem. Também foram libertados presos, descapidos. Sim, é verdade. Eles assaltam a penitenciária em Lourenço Marques, onde está gente presa pelas forças de segurança, por contestatários, etc. E estão também agentes da PIDE-DGS e toda a gente é libertada, quer dizer, toda a gente sai da prisão. Qual é o grande objetivo deles? O grande objetivo deles é criar em Lourenço Marques uma situação de perda de controle por parte das autoridades portuguesas que as levem a admitir que, afinal, o Acordo de Lusaka não é possível aplicar o Acordo de Lusaka. Portanto, essa ou pelo menos o general Spínola diga, estão a ver, a população está revoltadíssima, no ultramar nós não podemos aplicar este Acordo de Lusaka, portanto eu não vou assinar o Acordo de Lusaka, porque reparem, o Acordo de Lusaka tinha sido assinado pelos negociadores de Portugal e da Frelimo em Lusaka, mas ainda teria de ser agora homologado, isto é, homologado pelo Presidente da República. E a esperança em Portugal. É que Spínola não fizesse. Que criassem uma situação que levasse Spínola a dizer, chamar a atenção do governo, a dizer nós não podemos. Quer dizer, mas Spínola nunca disse tal coisa. Spínola nunca disse tal coisa. Isso tem a ver depois com as teorias que há sobre o 7 de setembro. Há quem queira ver o 7 de setembro, esta revolta de 7 de setembro, como parte de uma espécie de conspiração global contra a deriva esquerdista da Revolução em Portugal e que antecipa, portanto, outros confrontos, como o confronto de 28 de setembro, depois em Lisboa. E há, de facto, uma tensão grande entre Spínola, o Presidente da República, e a esquerda militar, que neste momento já domina o governo, através do Primeiro-Ministro Vasconcelos, através do Ministro sem Paz, Major Melo Antunes. Portanto, eles já estão... esta esquerda militar está no governo, tem muitas diferenças, alguma hostilidade com Spínola, e, portanto, a ideia é de que, bem, o 7 de setembro poderia já fazer parte dessa história. E, de facto, de alguma maneira faz, porque alguns dirigentes do FICO, em agosto, tinham vindo a Lisboa e tinham falado com o general Spínola, que lhes tinha dito, bem, se vocês não estão descontentes, façam alguma coisa. Eles tinham falado com o general Spínola, mas também tinham falado com Costa Gomes e com o Hotel Saraiva de Carvalho, que, aliás, o Hotel Saraiva de Carvalho vinha de Moçambique, portanto, tinham falado com eles todos. Agora, durante a revolta, Spínola mantém-se calado, portanto, não diz nada em público. Quando Samora Machel, logo no dia 7, telefona a Spínola a dizer o que é que se passa ali, então nós assinámos os acordos e agora há aquela revolta, Spínola diz, não sei de nada, não sei o que é que se passa em Lourenço Marques. Aliás, depois vai mandar, já no dia 9, 2 representantes do Presidente da República a Lourenço Marques, para ver o que é que se passa realmente. Portanto, é no dia 9 já que faz isso, mas a verdade é que Spínola vai ratificar o Acordo de Lusaka, mesmo antes acho que no dia 8 de setembro, ele ratifica o Acordo de Lusaka. E porquê é que o faz? Muito provavelmente porque percebeu que não havia alternativa. Porque a alternativa não é de denunciar o Acordo de Lusaka, queria dizer uma coisa pura e simplesmente. A guerra ia recomeçar com uma grande intensidade e, sobretudo, quando uma grande parte das Forças Armadas e, sobretudo, o contingente geral já não estava preparada para a guerra, já estava julgava, bem, isto já acabou, agora vamos para a metrópole, estamos todos a encaixotar as coisas para ir embora e agora, de repente, não, vamos voltar à guerra. E isso era muito, digamos, pouco plausível que fosse bem aceito. Portanto, Spínola não os condena. Isto é, o governo faz pressão junto de Spínola para que faça um comunicado a dizer condenar a revolta. Spínola não faz isto, mas também não os apoia. Aliás, eles não têm apoios. Quer dizer, por exemplo,
Jorge Jardim, essa figura-chave de uma alternativa à Frelimo, também não aparece em Lourenço Marques. Também não aparece. Está em contactos telefónicos, vê o que é que se está a passar, mas não aparece. Basicamente, ninguém está a ver a viabilidade daquilo. Quer dizer, agora nós podemos perguntar-nos, eles teriam tido alguma possibilidade de ganhar? Havia alguma possibilidade, porque eles têm noção das limitações da Frelimo. A Frelimo é um partido do Norte, não tem muita gente. Tem-se talvez 6 mil homens, 6 mil homens em armas, mas só 2.500 combatentes. Portanto, estão todos no Norte. Não têm possibilidade de vir para o sul de Moçambique. Portanto, se eles conseguissem, se os revoltosos do 7 de setembro conseguissem tomar conta de Lourenço Marques, podiam, de facto, sabotar, tornar impossível a aplicação do Acordo de Lusaka, que implicava precisamente a entrega do território à Frelimo. Coloca o estabelecimento de um governo presidido pela Frelimo em setembro de 74. Certo, eles podiam tentar conseguir fazer mas isso. o exército português nunca se colocou ao seu lado. Não, porque é que eles não conseguiram? Bem, isso há várias razões. Quer dizer, há quem atribua o seu fracasso a causas muito estruturais, como, por exemplo, os brancos em Moçambique não serem tantos como os franceses na Argélia, os franceses europeus ou de origem europeia na Argélia, não estarem há tanto tempo em África como os Boers da África do Sul, nem terem as instituições de autogoverno dos ingleses na Rodésia. Portanto, nas colónias, por exemplo, nas colónias britânicas, já são muito governadas pelos próprios colonos. Os colonos portugueses não têm muito papel no governo. Quer dizer, o governo o governo durante o Estado Novo, os governos coloniais são centralizados, são de Lisboa. E, portanto, eles não têm a possibilidade de usar instituições de governo para terem influência política. Portanto, estas razões têm alguma razão de ser, mas verdadeiramente a grande razão, a razão decisiva, é a falta de apoio militar. Sim. Isto é, eles não têm o apoio das Forças Armadas Portuguesas, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu na Argélia, com os colonos da Argélia que têm o apoio das Forças Armadas Francesas na Argélia. Então, conta-me lá, isso, Rui. quer dizer, Portanto, esse é o apoio. O exército não adere. As Forças Armadas não vão aderir. Há muitos polícias que se põem ao lado ou que colaboram com a polícia civil, portanto, que colabora colaboram com os revoltosos no dia 7, 8, 9, mas não os militares. Entre sábado e segunda-feira, os dias da revolta, os militares, as Forças Armadas em Lourenço Marques mantêm-se nos quartéis, aparentemente a vacilar. Há aqui também razões logísticas. A guerra é no norte e, portanto, praticamente não há forças de combate no sul. Isto é, há militares, mas não há forças de combate, forças operacionais. Portanto, as autoridades militares em Lourenço Marques também não têm muitos meios à sua disposição. Aliás, o quartel-general não é em Lourenço Marques, é em Nampula, no norte, portanto é o quartel-general das Forças Armadas Portuguesas. A guerra é no norte, quer dizer, é uma guerra no norte, portanto não há uma guerra no sul, portanto há poucos meios no sul para acudir a esta situação. Portanto, não há nenhuma força militar que ataque os revoltosos, há umas tentativas de chegar, mas com recuo imediato, mas também nenhuma se lhes junta. E porquê? Os militares portugueses, sobretudo os militares oriundos da metrópole, do contingente militar metropolitano, que obviamente era a maior parte dos oficiais, a maior parte dos comandantes são metropolitanos. Eles querem sair de Moçambique, querem se vir embora. Quer dizer, acham que a guerra acabou, quer dizer, e olham para a revolta como um problema gravíssimo que pode prolongar a guerra. Portanto, a relação deles, aliás, com a população branca não era muito boa, das Forças Armadas. Porquê? Porque a população branca durante muito tempo não tinha estado poupada à guerra, portanto não tinha tido contatos com a guerra, era lá distante. A Frelimo, entretanto, no princípio de 1974, tinha conseguido infiltrar uns pequenos grupos no centro do território e tinham chegado, portanto, a zonas de povoação branca. Em janeiro, na Beira, na região da Beira, tinha um fazendeiro branco que tinha sido morto, assassinado pela Frelimo, e isso tinha levado a população branca da Beira a revoltar-se contra as Forças Armadas, isto é, a acusar as Forças Armadas de não estarem a cumprir o seu papel. Portanto, tinha criado um péssimo ambiente entre as Forças Armadas e, sobretudo, os oficiais e a população europeia estabelecida em Moçambique. Portanto, não há, em 1974, aquela solidariedade que na Argélia, entre 1958 e 1968, na Argélia francesa, há entre a população de origem europeia e as Forças Armadas
francesas, que levam que uma parte das Forças Armadas francesas se coloca ao lado dos colonos, enfim, daqueles motins da Argel. Portanto, isso não se passa em Moçambique, nem em Angola, aliás. Quer dizer, as Forças Armadas tratam os comandos das Forças Armadas, e claro, aqueles que estão com simpatia com o movimento das Forças Armadas, com o MFA ainda mais, tratam os colonos como um problema, quer dizer, não é um problema, precisam de os conter, não estão do lado deles, acham que eles podem ser um problema que podem levar ao prolongamento da guerra. Aliás, é por isso que as Forças Armadas, nos meses anteriores, tinham estado tão empenhadas em desarmar os colonos, isto é, desarmar a população branca, precisamente para lhes tirar recursos para fazer para as quaisquer aventuras armadas. Portanto, esta é uma coisa gravíssima logo, quer dizer, para eles. A partir do momento em que não têm as Forças Armadas, ou uma parte das Forças Armadas não tomam partido deles, eles de repente são apenas uma multidão desarmada, eles aliás têm muito poucas armas, desarmada, que está ali a ocupar, a fazer barulho através da rádio, mas pouco mais. E depois eles não têm apoio internacional. Eles também estão à espera portanto, entre os Estados africanos vizinhos de Moçambique, estão a Rodésia, que tem um governo branco. Sim, mas a África do Sul não apoia. E a África do Sul. E a África do Sul também não apoia. E, sobretudo, a África do Sul não apoia. E a África do Sul não apoia porquê? Porque o governo da África do Sul, em 1974, está muito interessado em ter boas relações com a restante África independente. Está mesmo a fazer pressão sobre o governo branco da Rodésia, para o governo branco da Rodésia negociar com os movimentos negros que contestam esse governo branco da Rodésia. E, portanto, não quer, obviamente, nenhuma situação rodesiana em Moçambique. Quer dizer, está a tentar acabar com uma, não quer criar outra. Portanto, não quer um regime branco em Moçambique que dependa do seu apoio e que contribua para o isolamento internacional da África do Sul. A prioridade da África do Sul é acabar com o seu isolamento internacional, portanto, quer resolver o problema da Rodésia e não quer criar um problema em Moçambique. Certo. Mas, sobretudo, a África do Sul não tem muito receio da Frelimo. Isto é uma coisa curiosa, porque depois vai ter problemas com a Frelimo mais tarde. Mas em 74 não. Porque eles olham para... O governo sul-africano olha para Moçambique como um território economicamente dependente da África do Sul. Isto é, uma grande parte da economia moçambicana assenta nos portos. Esses portos servem à economia sul-africana. Há uma parte importante, centenas de milhares de trabalhadores moçambicanos que trabalham nas minas da África do Sul. Portanto, o governo sul-africano acha que a Frelimo, apesar das suas ideologias marxista-leninista, quando estiver em poder em Lourenço Marques, vai perceber que está num país dependente economicamente da África do Sul e, portanto, vai se tornar sensata e pode estabelecer uma ditadura de partido único, estatizar lá o que quiser, oprimir o que quiser, mas vai se relacionar bem com a África do Sul, quer dizer, porque não tem... O governo sul-africano acha que eles não têm outra alternativa. Além de que aquela ideia de que, bem, eles são radicais agora, mas depois vão se moderar quando estiverem no poder, que é aquelas coisas que as pessoas julgam sempre quando, em relação a movimentos mais violentos. Não, eles estão na oposição, mas agora quando estiverem em responsabilidades de governo vão-se aperceber disso. Portanto, essa é a visão da África do Sul. Por exemplo, também a visão do governo britânico. O governo britânico acha que tem enfim, a Frelimo, sim, tem lá uns jovens, todos marxistas-leninistas, mas isso são estudantes. Eles agora, quando chegarem em Lourenço Marques, vão se tornar todos sensatos e estadistas. E portanto, eles não estão absolutamente nada... O ponto é que não estão absolutamente nada interessados em criar ali uma situação... Porque é que eles estão a imaginar? Bem, aquilo era uma coisa terrível para toda a gente, quer dizer, isto é, se de repente em Lourenço Marques se pudesse emergir um poder alternativo baseado na população branca que não quer a Frelimo e na população negra que também não quer a Frelimo. O que é que acontecia? Quer dizer, as Forças Armadas Portuguesas iam defender esse novo situação ou iam deixar a Frelimo atacá-los, quer dizer. E a mesma coisa a África do Sul, iam deixá-los atacar. O melhor é não acontecer. Portanto, eles não tinham um apoio militar dos portugueses, também não tinham apoio internacional. E depois têm um problema em Lourenço Marques. E esse problema tem a ver com a enorme diversidade da cidade e da população da cidade. A cidade tinha aumentado de tamanho nos anos 60 e no princípio dos anos 70 imenso. Tinha havido muita população negra, quer dizer, branca, vinda da Europa, mas também negra, vinda das partes de Moçambique, que se tinha concentrado na cidade. E a população branca está na zona, maioritariamente,
na zona chamada da Cidade do Cimento, cidade com construções de tipo europeu, e a maior parte da população negra está na chamada Caniço, que é uma espécie para usar uma expressão mais europeia, bairro da Lata, quer dizer, um enorme bairro da Lata que, digamos, circunda Moçambique. Portanto, e esses bairros da Lata eram para o Frelimo? Não eram, quer dizer, havia gente da Frelimo nesses bairros da Lata, havia também muita gente que ficou impressionada nesses bairros da Lata pela súbita aparência de quebra da autoridade. Reparem, aquilo que acontece neste fim de semana, a partir de sábado, 7 de setembro, é a ideia de que ninguém manda em Lourenço Marques. Quer dizer, as Forças Armadas estão nos quartéis, a polícia está a colaborar com os revoltados, há uma revolta, as autoridades portuguesas perderam o controle da cidade e, portanto, e perderam o controle para toda a gente. Quer dizer, perderam o controle para os revoltosos que estão com o Rádio Clube, mas perderam o controle também para estes grandes bairros, onde há militantes da Frelimo, que com alguma colaboração das Forças Armadas Portuguesas, que entretanto também entram em contato com a Frelimo, e já vamos explicar qual foi a lógica dessa colaboração, de repente dizem, bem, mas então isto é para toda a gente, quer dizer, toda a gente se pode revoltar aqui. E nós podemos revoltar-nos, atacar as lojas, saquear, vingar-nos, portanto podemos fazer o que quisermos. Porquê é que há alguma colaboração, alguma tolerância das forças, dos comandos, de alguns comandos das Forças Armadas Portuguesas em relação a esta sublevação? Porque precisamente percebe-se rapidamente que a melhor maneira de dominar a revolta do Rádio Clube sem precisar de atacar os revoltosos é criar um problema, deixar criar um problema de ordem e de segurança que levem os próprios revoltosos a admitir que é necessário um restabelecimento da ordem pelas Forças Armadas. Sim. E é isso que acontece, quer dizer, acontece a partir de domingo, na segunda-feira, há grandes contra-manifestações organizadas no chamado Caniço, portanto, nesses bairros da Lata, que avançam sobre a cidade de Cimento, ou que se diz que vão avançar sobre a cidade de Cimento, porque isto é tudo também ao que acontece, e depois há os imensos rumores e especulações e boatos que acabam por ser tão importantes para perceber esta história como os factos. Portanto, há a ideia de que, de repente, a população do Caniço está a avançar sobre a cidade de Cimento, e, portanto, aquilo que se diz, a mensagem agora para os revoltosos do Rádio Clube é, bem, vocês estão aí a organizar uma revolta e agora vão ser atacados por este mar imenso de população revoltada. E, portanto, desistam, permitam às Forças Armadas retomar o controle e nós restabelecemos aqui a paz. Qual foi o nível de violência nesses 3 dias? Há quem fale em centenas de mortos, há quem fale em dezenas, nós não sabemos exatamente. Não se sabe? Não se sabe exatamente. Ou pelo menos eu não vi, enfim, talvez agora, entretanto, haja algum estudo que eu não conheça, mas não se sabe exatamente quantas pessoas é que morreram. Aquilo que se faz é, no momento, cria-se a ideia que há matanças enormes e que está a matar-se imensa gente, que a população negra do Caniço está a atacar a cidade branca e que está a matar os brancos todos, ou que os brancos estão a atacar o Caniço e estão a matar gente lá. Portanto, é isso os boatos que se criam, e isso obviamente serve para dar uma razão adicional aos revoltosos para desistirem, porque a outra razão, a razão verdadeira é que eles estão isolados, quer dizer, não têm apoio nem das Forças Armadas, nem da África do Sul, portanto não estão a ir a lado nenhum. O presidente Spínola já homologou o acordo de Lusaka com a Frelimo, não manifestou nenhum apoio, não lhes manifestou nenhum apoio. Portanto, e agora temos esta outra razão, que é esta enorme desordem que se criou em Lourenço Marques e que apenas diz que poderá ser terminada com a entrega da situação às Forças Armadas e também à Frelimo, que a Frelimo estará disposta a colaborar na segurança. E é isso que acontece? É isso que acontece. As Forças Armadas acabam por tomar conta da situação. Há um representante da Frelimo que vai ao Rádio Clube e que dá uma espécie, consta uma palavra de ordem para acabarem as manifestações com base no Caniço, portanto, para acabarem, que é o galo amanheceu, portanto, era a palavra que tinha sido combinada com os apoiantes da Frelimo
nessas zonas. Portanto, é isso que faz e é isso que acaba. Depois há relatos vários, quer dizer, as Forças Armadas portuguesas também dão uma espécie de 24 horas àquela gente que esteve implicada no 7 de setembro para fugir, quer dizer, vocês podem escapar-se, quer dizer, escapar-se em princípio para a África do Sul, porque fica ali relativamente perto, portanto, podem escapar-se, nós não vamos prender ninguém durante 24 horas e só depois é que vamos começar à procura dos responsáveis, portanto, vocês podem sair todos e, de facto, entre os cabecilhas não há no dia... a partir do dia 10 de setembro, quando não há... prisões, quer dizer, enfim, há prisões depois, mas naquele momento as pessoas podem, os mais implicados, quase todos podem escapar. Quer dizer, mas esses escaparam para a África do Sul, mas a questão é que depois os portugueses, os colonos brancos, escaparam para Portugal continental. Bem, este é o sinal, quer dizer, aquilo não foi apenas não é a revolta do 7 de setembro, é a ideia de, bem, nós vamos ser entregues a um governo de marxistas-leninistas que vai estatizar a economia, portanto, que vai nos tirar as nossas fazendas, as nossas fábricas, as nossas lojas, que vamos perder isso tudo. Portanto, de repente, esse é o horizonte que começa a ser criado a estes empresários e pequenos empresários portugueses em Moçambique. Portanto, muitos deles começam a pensar, bem, nós não vamos ter futuro aqui, mas, sobretudo, também aquela desordem que foi criada no domingo e na segunda-feira, quer dizer, 8, 9, 10 de setembro em Lourenço Marques dá-lhes também a ideia de, bem, isto vai se repetir, quer dizer. E, aliás, até se repete no dia 21 de outubro de 1974, há outra vez um ataque do caniço contra a cidade de Cimento. Aí aparentemente a Frelimo não está envolvida, portanto é delinquentes. Aliás, a Frelimo depois trata de os reprimir e de prender uma série de bandidos, quer dizer, delinquência comum. Sim. Delinquência comum, quer dizer, que existia naquela zona. Portanto, há a ideia de, bem, isto vai ser uma desordem e começa o êxodo em massa. Quer dizer, o êxodo em massa é sobretudo também pelos termos, repito, do Acordo de Lusaka. O Acordo de Lusaka, uma das coisas que não previa, que era gravíssimo também, não era apenas entregar o território à Frelimo. Não dizia absolutamente nada sobre o que é que ia acontecer aos brancos que iam ficar em Moçambique e que não eram naturais de Moçambique. Isto é, aparentemente não lhes dava o direito de optarem pela nacionalidade moçambicana. Portanto, eles iam ficar estrangeiros lá. E com estrangeiros, portanto, com muito menos direitos do que os locais. E, portanto, isso foi outra coisa também que, digamos, impressionou a população europeia, que ainda tinha relação com Portugal e começa aí um êxodo maciço, quer dizer, aí já são dezenas, centenas de milhares a sair todos os meses, a irem-se embora. E a Frelimo? Isso vai chocar o MFA, os oficiais da esquerda militar, quer dizer, a indiferença total da Frelimo pela saída dos portugueses, quer dizer. E porquê? Porque a Frelimo quer mesmo tomar o poder em Moçambique e vê a comunidade europeia como um obstáculo a essa tomada do poder. Porquê? Porque, claro, eles imaginam que a repressão sobre as populações negras não incomoda ninguém no mundo, quer dizer. Toda a gente já está habituada a que a África é de ditaduras e, portanto... E, claro, uma grande comunidade branca em Moçambique seria sempre um limite ao poder da Frelimo. Até porque, atacando-os, isso iria causar problemas internacionais. E, portanto, eles querem que saiam. Sim. E os quadros, os famosos quadros? Eles julgam que não faz mal porque depois virão cooperantes de Cuba, da União Soviética, das outras ditaduras comunistas e que substituíam os portugueses e, portanto, não há problema nenhum em os portugueses irem-se embora. Portanto, eles estão completamente indiferentes. A tragédia, de facto, maior não é apenas não é a dos brancos, os brancos fogem, perdem tudo, enfim, é uma grande tragédia, mas o pior é, obviamente, para aqueles negros que não se identificavam com a Frelimo e que ficam em Moçambique. Esses é o que têm o pior destino, são presos, são metidos em campos de concentração. A Frelimo cria campos de concentração para meter esta gente toda e os líderes principais, como Joana Simeão, por exemplo, são assassinados, são presos e são assassinados, depois torturados, etc. São assassinados nestes campos de concentração. Aliás, a repressão, depois a instauração de um sistema totalitário pela Frelimo a partir de 1975, a independência em julho, vão criar as condições para o começo de um movimento de resistência
que nos anos 80 vai pôr Moçambique a ferro e fogo, vai ser uma guerra civil com uma dimensão que a guerra nos anos 60 contra os portugueses não tinha tido, quer dizer, era mesmo uma guerra enorme. O aparecimento da Renamo. Da Renamo, é uma escala completamente diferente, quer dizer, a Frelimo perde completamente o controle do território, fica reduzida às cidades. E para terem uma ideia do que é que se estava a passar, finalmente, nos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, depois daqueles rapazes da Frelimo terem desistido das suas ideias marxistas-leninistas, há eleições. Há eleições pluripartidárias em Moçambique, 1994, quase 20 anos depois da independência, a que concorrem 10 partidos políticos. Portanto, há um pluralismo. Isto é muito importante. Há um pluralismo na sociedade moçambicana, mesmo sem os brancos. Certo. É uma sociedade plural, com muitas opções, com muitos pontos de vista. A Frelimo tem 44% dos votos, portanto, ganha as eleições, mas a Renamo tem 38% dos votos. Quer dizer, portanto, o país está dividido. Quer dizer, e muito provavelmente este pluralismo não devia ser recente. Este pluralismo já devia existir em 1974 e 1975, mas foi ignorado. E foi ignorado porque as autoridades portuguesas, em 1974, o que queriam era acabar a guerra e queriam ser embora. Quer dizer, e, portanto, não ignoraram apenas os brancos, mas ignoraram esta pluralidade da própria sociedade moçambicana, que foi deixada a um regime contra o qual, obviamente, reagiu com a revolta do 7 de setembro de 1974 em Lourenço Marques, e depois reagiu com todas as outras revoltas e movimentos de resistência, que, claro, a Frelimo atribuiu sempre à África do Sul e à Rodésia. Quer dizer, a Frelimo nunca quis reconhecer esta pluralidade política, portanto dizia sempre que era uma coisa do exterior, aliás, usando curiosamente os termos com que Portugal também tinha tratado a Frelimo, quer dizer, isto é como organização terrorista, apoiada pela União Soviética e pela China, que não tinha importância nenhuma em Moçambique. Sim. Eles vão dizer o mesmo da Renamo, uma organização terrorista, apoiada pela África do Sul, portanto vão usar exatamente os mesmos termos, mas a verdade é esta. Em 1974, quer pelo ambiente ideológico da época, que era muito favorável a estas soluções esquerdistas e marxistas-leninistas, quer pela pressa, pela urgência dos comandos das Forças Armadas em acabarem uma guerra com que eles sentiam já não ter condições para continuar. A verdade é que se entregou um país a uma experiência de ditadura que o destruiu economicamente, socialmente e politicamente durante décadas. Muito bem. Bom, e assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.